Boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João em seu capítulo 10. Nós vamos ler apenas um versículo, versículo 27. Eu convido você a ficar em pé para a leitura desta palavra. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu João. Estamos falando do quarto livro do Novo Testamento. João capítulo 10, versículo 27. A palavra de Deus nos diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra cause impacto no coração do teu povo aqui presente e naqueles, ó Pai, que prestam este culto pela internet, que em nome de Jesus isso aconteça para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O texto de João, capítulo 10, nos mostra Jesus Cristo se identificando como o sumo pastor, o bom pastor. E é um texto muito significativo porque nos traz várias verdades doutrinárias, inclusive, como, por exemplo, salvação nos perde, nunca, jamais. Isso está evidenciado em todo o capítulo 10, com destaque a partir do versículo 27. Mas, lendo este texto, algo me chamou muito a atenção. E o que é? É que as ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus. Parece óbvio, será? Será mesmo? Que as ovelhas de Jesus têm de fato ouvido a voz de Jesus? Como disse no capítulo 10, Jesus é apresentado e ele se apresenta como pastor. E eu estava dando uma olhada nessa profissão de pastor. Falando de pastor de ovelhas, irmãos, algo muito interessante aconteceu ao longo dos milênios. A tecnologia até hoje não influenciou em absolutamente nada na função do pastor, na função do pastoreio, nada. Vocês sabiam que as ovelhas não reconhecem o pastor quando este manda ou grava um áudio? Se colocassem um robô na frente das ovelhas e o pastor começasse a chamar as ovelhas nem ligariam? Isso eu achei fantástico. A ovelha reconhece tão somente a voz de seu pastor e a pessoa de seu pastor. Eu achei isso realmente fantástico. E ao longo dos milênios, o pastor, nessa função maravilhosa ali com suas ovelhas, ele tem praticamente 3 ações maravilhosas e grandiosas. O pastor, ele chama as suas ovelhas. Todo pastor, ao longo desses milênios aí que já vivemos como humanidade, ele chama as suas ovelhas, ele guia as suas ovelhas e ele protege as suas ovelhas. Desde o primeiro pastor que existiu, nós acreditamos que foi Abel, até o último que existirá, sempre farão a mesma coisa. Eles chamam as ovelhas, eles guiam as ovelhas e eles protegem as ovelhas. Que função maravilhosa! Quando nós trazemos para a vida espiritual e nós sabemos que Jesus é o nosso sumo pastor, o grande pastor, o maravilhoso pastor, o que é que Jesus faz em relação às suas ovelhas? Ele chama as suas ovelhas, ele guia as suas ovelhas e ele protege as suas ovelhas. Você se sente protegido por Jesus? Você se sente guiado por Jesus? Você tem ouvido a voz de Jesus? Porque se aparecer um ladrão, um salteador, gritando e chamando as ovelhas não devem nem ligar. Muito pelo contrário, as ovelhas de Jesus só devem reconhecer a voz de Jesus.
Jesus chama as ovelhas e chama-as para que fiquem em torno dele. Porque é interessante, quando o pastor chama as ovelhas ficam em volta do pastor. O Senhor chama as ovelhas para as guiar, e o caminho que o pastor guia as ovelhas é um caminho seguro. O caminho que Jesus nos guia é o caminho mais seguro que existe. Jesus não vai nos guiar para um caminho perigoso, para um caminho terrível, não. Do ponto de vista espiritual, que é o ponto de vista que guia as nossas vidas, Jesus sempre vai nos guiar por um caminho seguro. E, lendo o texto aqui, a proteção no que diz respeito à função deste sumo pastor chamado Jesus, é nos proteger, nos colocando em suas próprias mãos. Quem é que nos tira das mãos de Cristo? Quem é que nos ataca nas mãos de Cristo? Quem vai ousar? É o lugar mais seguro do mundo, as mãos do nosso Deus. E ali não há quem consiga tirar uma ovelhinha sequer das mãos de Jesus. Você que está nas mãos de Cristo, saiba, nada nem ninguém te tira de lá. Louvado seja Deus. Nesse sentido, o que nós podemos concluir? Quem é mais forte, Cristo ou o nosso pecado? Cristo ou a nossa tribulação? Cristo ou as provas que a vida nos impõe? Cristo ou as tempestades que enfrentamos na vida? Cristo, onde nós estamos? Nas mãos deste pastor maravilhoso. Ou seja, Cristo é mais forte do que qualquer coisa que nos sobrevenha nessa vida. E essa mensagem, ela se propõe a enfatizar a coisa de chamar, a coisa do pastor chamar as ovelhas, porque entendam, a voz de Jesus é inconfundível. Sabe por quê? Primeiro, porque é só a voz de Jesus que produz vida eterna. Nenhuma outra voz produz vida eterna, só a voz de Jesus. E nós contemplamos aqui, graças a Deus, vozes lindas, vozes que louvam o nome do Senhor, umas não tão lindas assim, mas vozes lindas. Só que essas vozes se desgastam com o tempo, e de repente já não está mais com toda aquela beleza. Mas a voz de Jesus não. De eternidade a eternidade, a voz do nosso Senhor produz vida eterna. O que a palavra de Deus nos diz lá em João 5:24? Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Percebam, meus irmãos, que a voz de Jesus está diretamente ligada à vida eterna que temos. A voz de Jesus não é desgastada com o tempo, muito pelo contrário. E do mesmo jeito que Jesus falou há milhares de anos atrás, Jesus continua falando, e aqueles que ouvem a voz de Jesus recebem a vida eterna dada por Ele mesmo. Não existe outra voz em nenhum lugar deste universo que possa produzir a maior bênção de todas, que é a vida eterna. É só a voz de Jesus. A voz do inimigo produz morte. Quando Satanás falou e Adão deu ouvidos a ele, a morte passou a reinar, e assim continua do mesmo jeito. A voz do inimigo produz morte, produz separação, produz sofrimento. A voz de Jesus produz vida, e vida em abundância. Portanto, nós devemos todos os dias ouvir a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque além da vida eterna, nós temos vida com Ele, um relacionamento com Ele. E quando estamos perto de Deus, quando estamos sentindo a sua presença cada vez mais forte, irmãos, a tempestade vem, mas o Senhor superabunda em força, em graça e em poder. Nós passamos por ela glorificando e cantando ao seu nome. Em João 14:23, a palavra de Deus nos diz o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. E aqui há a explicação
sobre a vida eterna, porque vida eterna é muito mais do que viver para sempre. O que é a vida eterna? O que é a vida eterna, irmãos? Nós nascemos e, do ponto de vista imaterial, nós não morreremos. Mas por que a vida que temos é chamada de eterna? Sendo que nós tivemos um começo e nós sabemos que quando alguém fala sobre eternidade, eternidade é uma condição sem começo e sem final. O único eterno é Deus. O único eterno. Ninguém é eterno. Só que nós temos a vida eterna. O que isso significa? Significa que Jesus compartilhou a sua própria vida conosco no momento em que nós passamos a ser morada dele. Os irmãos conseguem entender a profundidade que é esse negócio de vida eterna? É Jesus habitando em nós, é a vida de Jesus que é eterno em nós, e porque a vida de Jesus que é eterno está em nós, nós temos a vida eterna, compartilhada por Ele. Gálatas 2:20 nos diz o que? Já estou crucificado com Cristo, sendo assim já não sou eu quem vivo, mas quem vive em mim? Cristo. A voz de Jesus é inconfundível porque é a única voz neste universo que produz vida eterna. Por que a voz de Cristo é inconfundível? Em segundo lugar, é inconfundível porque é a única voz que produz o real sentido da vida. E qual é o real sentido da vida? Seguir a Jesus. É o que o texto nos diz aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Nós estamos seguindo a Jesus, só que o que significa seguir a Jesus? Será que significa apenas vir aos cultos? Não. Seguir a Jesus, irmãos, não é fácil. Jesus disse: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Seguir a Jesus é renunciar os pensamentos próprios sobre o que é certo e o que é errado. Quando nós nos colocamos nessa condição de seguidores de Cristo, nós estamos dizendo o seguinte: não importa mais o que eu penso, importa o que Cristo pensa. Eu não quero mais fazer aquilo que eu ando fazendo, eu quero fazer aquilo que Cristo quer que eu faça. Isso significa seguir a Cristo. E quando nós fazemos isso, a nossa vida ganha sentido. Por que as pessoas hoje vivem em constante ansiedade e depressão? Porque estão descobrindo que as coisas que este mundo oferece não trazem satisfação, não trazem saciedade. Dinheiro não traz saciedade, poder não traz saciedade, fama não traz saciedade, nada traz saciedade. A única pessoa que pode trazer saciedade é Jesus Cristo, porque quando Ele entra em nós, nós ficamos satisfeitos, saciados. Então nós temos que viver por Cristo, conforme nos diz 1 João capítulo 4, versículo 9. Cristo não nos chama para um caminho perigoso. Quando nós seguimos a Cristo, nós estamos seguindo o caminho que nos leva ao Pai, como Ele mesmo nos disse no capítulo 14, no versículo 6 de João. Por que a voz de Jesus é inconfundível? Para terminar, porque é a única voz que só traz verdade. Algumas verdades deste texto. Jesus nos conhece, é o que está dizendo aqui, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as. Jesus sabe o seu nome. Jesus sabe as suas lutas. Jesus sabe as suas dificuldades. Não pense você que o Senhor está de olhos fechados. Não, Jesus conhece a gente. Conhece o que a gente faz. Conhece tudo. Jesus nos conhece, sabe de tudo a respeito de nós. Uma outra verdade: jamais
pereceremos. É o que o texto diz. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Que verdade maravilhosa! E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão, disse Jesus. Nós estamos garantidos em Cristo. Nós estamos felizes e saciados e satisfeitos em Cristo. Porque a sua voz é quem nos guia. A sua voz só traz verdades. Na sua voz há certeza. Na sua voz não há dúvida. Na sua voz só há segurança. Na sua voz há liberdade. Segundo aos Coríntios 3,17 nos diz: ora, este Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, uma ovelha presa não faz sentido. Uma ovelha livre, livre para seguir a Cristo, é o projeto deste sumo pastor. Jesus disse, que coisa maravilhosa, Jesus disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Veja, o sumo pastor nos chama para a vida. Quem é a vida? Ele. O Senhor Jesus nos chama para segui-lo. Quem é o caminho? O Senhor Jesus só diz a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Sigamos a Jesus. Sejamos ovelhas de Cristo. Não ovelhas que saem do aprisco, não. Ovelhas que ficam no aprisco, que ouvem a voz inconfundível de Jesus, voz que produz vida e vida em abundância. E a este Senhor maravilhoso seja toda a glória.